forma parte do lar dos remidos. Porque os remidos hoje nos fizeram voltar a 20 anos. Eu me lembro que os jovens da minha geração, muitos formamos e entramos no corredor dos coqueiros, pois que este grupo foi um dos que inspirou a criação do grupo de Deus dos Coqueiros. E hoje eu me lembrei de uma pessoa que nos inspirou a cantar tenor. O Baíca, o irmão Bingo. O irmão Bingo cantava o soprano, o irmão Baíca cantava o tenor. Obrigado, porque a mensagem continua a ser: Quente-no, um banda. Obrigado. A mensagem para esta manhã, ou os textos para a mensagem desta manhã, vamos encontrá-lo no livro de Atos 2, 12, 13 e Atos 5, 17 a 42. Atos 2, 12, 13 e Atos 5, 17 a 42. Eu vou ler apenas a primeira passagem, 12 e 13. Os irmãos que quiserem depois poderão ler o restante em casa. Então, se encontramos, por favor, sejamos testemunhas do que diz o Testamento Sagrado. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: e quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Palavra do Senhor. Hoje de manhã, quando vinha num determinado entroncamento, o motorista que vinha por frente precisava entrar numa rua do lado em que eu estava. Mas eu não entendi o gesto dele. E eu bloqueei o carro e percebi que bloqueei a entrada. E eu disse a ele: o paizinho tem que piscar para eu perceber que é entrar na estrada. Se eu estou a piscar, não está a piscar. Estou a piscar, meu filho, não está a piscar. E ele disse: olha, eu vou descer do carro. Então o pisca de frente está avariado. Ele desceu também para perceber que o pisca estava avariado. No outro dia, já um tempo muito longínquo, o pastor Adriano contara uma história que dizia que num determinado país, um determinado jovem negro pretendia fazer parte de uma igreja. E todas as vezes que ele tentasse entrar nessa igreja, o protocolo lá, brancos, impediam-no de entrar. E ele tentou durante 3 meses para assistir um culto naquela igreja. Até que um dia ele ouviu uma voz que lhe dizia: por que insistes em estar aí dentro, se eu permita que nós possamos ouvir? Mas não permita só que nós ouvimos, faça que possamos entender. Mas não faça só que nós entendemos, dê-nos
que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje é dia de Pentecostes. Pentecostes, queridos irmãos, significa tempo de colheita. É a primeira definição. O Pentecostes também era, primeiro, a comemoração dos 50 dias depois do povo de Israel sair da libertação. E também comemora, no caso, a recepção dos 10 mandamentos. Dentre várias, essas e aquelas que já ouvimos nos dias a falar, eu tomei para o dia de hoje a definição de que Pentecostes é essencialmente colheita. Todo agricultor, quando tem uma fazenda, ele não quer apenas plantar, não quer apenas ver a ceifa produzir, ele também quer poder ceifar e disso fazer a sua atividade. No livro de Atos 2:39, a palavra diz que a promessa da vinda do Espírito Santo é para todos, sem exceção. Mas o texto que nós lemos nos faz perceber que, embora a promessa pertencia a todos, nem todos tomaram propriedade da promessa. Eu gostava de refletir, gostava de trazer para a reflexão o seguinte tema: os milagres e as consequências do Pentecostes. Existem, para mim, identificados no texto de Atos, 3 milagres que acontecem no Pentecostes. O primeiro é que o Espírito desceu e as pessoas falaram. Então eu identifico falar. A fala através do Espírito é o primeiro milagre. Porque o que vem acontecer aí é que um homem está a falar e cada um de todas as nações que estavam em Jerusalém, cada um ouviu na sua própria língua. Nas grandes convenções, o indivíduo que está a falar ao presidir fala, por exemplo, em chinês e todos ouvem nas suas respectivas línguas. Quem fala Kimbun, quem fala Umbun, quem fala português, quem fala chinês. Mas há 2014 anos, sem tecnologia, o Espírito Santo fez esta maravilha. É que um homem falou e todos os outros ouviram-no, cada um na sua respectiva língua. Não tinha lá informática, mas cada um ouviu na sua própria língua. É o primeiro milagre. Mas eu não gostaria de falar deste milagre. O segundo milagre e o terceiro milagre, na minha perspectiva, são muitas vezes descurados, que é o milagre de ouvir. A Bíblia diz que eles falaram e os homens ouviram. Cada um ouviu na sua própria necessidade. E grande impacto dos conflitos dentro da igreja, dentro dos irmãos, é porque nós ouvimos. No casamento, grande parte dos conflitos é porque eu entendi mal o meu parceiro. Deus
Existem pessoas que falaram uma coisa correta, foram mal percebidas e ficaram presas durante 20 anos. 20 anos depois, as pessoas se deram conta que ele tinha falado certo. E essa é uma das maravilhas do Pentecostes. É que o Pentecostes, o Espírito Santo, nos ensina a ouvir. Mas esse é o grande problema da igreja. Dentro da igreja, nós temos problemas de ouvir. Eu não ouço o meu pastor, eu não ouço o meu irmão, eu não ouço o meu presidente, o meu membro também não me ouve. E assim a gente vai. Eu identifiquei dois grupos. Os duvidosos, ou melhor, os homens com dúvida, pode levar. Eram pessoas, libertavam doentes, onde passavam, eram agentes de paz e não agentes de guerra, eram agentes de concórdia e não agentes de discórdia. Mas isso criou, segundo a Bíblia, inveja para um grupo de pessoas. E foram, por causa desse motivo, presos. O Sinédrio mandou prendê-los. Queridos irmãos, dentro do ouvido existem muitos milagres. É que por causa deles ouvirem e seguirem o que o Espírito lhes disse, eles foram presos. Só que quando foram presos, a Bíblia diz que um anjo chegou e lhes retirou da prisão. No dia seguinte, o Sinédrio quis julgá-los. Disseram, vamos buscar aqueles presos que estão lá. Chegaram, diz a Bíblia, que eles encontraram, os guardas estavam lá, as prisões, os cadeados estavam fechados, as correntes não tinham sido libertas, nenhuma janela foi rompida, nenhuma parte do teto e do chão foi destruído, mas os presos que foram colocados lá, estavam lá? Não estavam. Isso é quê? É milagre. No outro dia, eu fui à Sociedade das Mulheres pregar e a mamãe, a diretora, a nossa finada irmã, a irmã Indai, disse uma coisa: irmãos, o grande problema é que nós vemos milagre e nós não percebemos que é milagre. E ela levantou-se e disse: isso que aconteceu com a nossa irmã já é milagre. O problema é que a igreja não percebe os milagres que acontecem no seio dela. Simplesmente, útil, deixamos de
O Espírito Santo, irmão, foi nos doado para nos ensinar a andar em toda a verdade. Hoje, dentro da igreja, nós temos de todos os males. De todos os males. E muitas das vezes, quando estamos a discutir, há uns que dizem assim: não, fazer aquilo é mais pecado. Fazer aquilo é mais pecado. Por isso é que o problema da feitiçaria ganha muito corpo. Porque nós não percebemos que para Deus o feiticeiro é tão igual a um invejoso. Nós não percebemos que o mentiroso é tão igual quanto ao adúltero. Nós não percebemos que você ou eu deixar de trabalhar é tão igual quanto o feiticeiro. Isso tudo porque nós não. Repita comigo. Eu preciso de ouvir. Eu preciso de ouvir. Isso é uma necessidade da igreja. Há uma música aqui nos nossos dias muito querida. Mesmo que não está bom, mesmo que não está bom, você dança só. O grande problema, meus irmãos, é que essa temática não pode, não deve ser adotada pelos cristãos. Mesmo que não está bom, o irmão, ainda que não estiver bom, o irmão para, vê e vê onde é que está bom. Não dança só. E esse é o grande problema de muitos zombadores. Dentro da igreja, o grupo de zombadores é muito. As pessoas que não entendem a ação do Espírito, somos muitos. O Espírito fala com ele e ele não entende. Eu estou a dirigir a minha casa. Eu preciso tomar uma posição ríspida. Eu tenho que saber ouvir o Espírito. O Espírito diz: calma, essa tua posição vai magoar a tua mulher e a tua relação nunca vai ser amém. Nós estamos a estudar intimidade. Isso parece intimidade. É o Espírito que te fala. E quando o Espírito te fala, você ouve. Há muitos filhos nossos que se perderam, foi porque os pais não souberam ouvir nem ver o que o Espírito lhes dizia. São os zombadores, são os que não entenderam, são aqueles que não perceberam. E como eles não entendem, dançam a música e diz: mesmo que não está bom, você dança só. Queridos irmãos, é preciso que saibamos que o Espírito Santo nos foi comissionado para nos orientar. Ele quer habitar e habita na sua vida. Eu acredito, contrariamente a muitos irmãos que dizem que dentro da igreja metodista não existe o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, pela misericórdia do Cristo Redentor. Amém? Amém. Irmão, irmã, não basta ter. Não basta ter. É preciso dar liberdade ao Espírito. É preciso que o Espírito fale para nós. Isso aqui é Pentecostes. Jesus havia dito no livro de Atos 1:8, diz assim: no entanto, recebereis poder. Eu quero parar aqui. Quem aqui não tem poder? Quem aqui não tem poder? O poder que Deus nos deu, irmão, você não precisa ser presidente da junta. Você não precisa ser diretor. Você não precisa de cargo nenhum para ter poder. O poder que Deus te deu é superior a qualquer poder instituído. Hoje as pessoas que saem do poder percebem que muitas das vezes se exerce poder mesmo sem estar naquilo que aparenta ser o poder. Por isso, irmão, perceba que o irmão, a irmã, tem poder. Tem poder para ter o teu filho que está na
precisamos saber disso. Na lei, nas 48 leis do poder, há uma lei que diz que o poder precisa ser exercido. E este é o grande problema da igreja. A igreja não sabe exercer o seu poder. No outro dia, estava um guarda a guardar uma casa. Uma casa é uma instituição. Os miúdos deram conta que o guarda era muito distraído, dormia muito, mas tinha uma AK. A AKM é uma arma poderosa, sim ou não? Os miúdos pegaram pistola de brinquedo, chegou a preta, eles ameaçaram. Saem daí, não vão morrer. Os guardas, isso é como a igreja. A igreja com AK. As nossas casas estão a ser ameaçadas com pistola de brinquedo. O problema é que o irmão não tem poder ou o irmão não sabe exercer o seu poder. Quando o irmão perceber que não está a exercer o seu poder, o irmão tem que voltar para esse texto e saber: eu sou zombador, eu sou aqueles que convidam para buscar a orientação do Espírito Santo. Se o irmão for zombador, o irmão vai se comportar como esse guarda. Se o irmão for daqueles que buscam em dúvida, o irmão vai compreender que o Espírito Santo tem muito para dizer. O Espírito Santo habita em mim e em si, segundo escreve Paulo em 1 Coríntios 6, 15 a 19. O Espírito Santo te sela em confiança, segundo escreve Paulo em Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo ainda te sela, segundo escreveu Paulo aos Efésios 4:30. Irmão, a confiança que o Espírito Santo nos dá, quando nós temos permissão dele falar, é muita. As pessoas que te guerreiam vão tentar e vão dizer: nós tentamos e não conseguimos. Eu me lembro, era muito jovem, devia ter os meus 15 anos. Eu lembro-me das palavras do velho Emílio, aquele médico enfermeiro que era da Sociedade dos Homens. Ele diz que quando trabalhava não sei aonde, tinha um indivíduo que lhe perseguia. Foi, andou pelos queimadas, foi matado para tirar do seu lugar. O papai Emílio nos dizia: aquele meu colega fez de tudo, mas eu confiava no meu Senhor. O meu Senhor me havia selado. O que ele fazia, eu não sabia. Ele fez tudo. Um dia, ele já tinha deixado o carro, estava no seu consultório lá no Golfo, e ouviu alguém que bateu a porta, depois das consultas, dizia: papá, eu quero me converter. Por quê? Diz, dos 35 anos até o tempo que você terminou, eu andei em todas as províncias buscando feitiço para te matar, para eu ocupar o teu lugar. Mas eu não sei quem te protege. Mas a verdade é, se há alguém que te protege, eu quero também que ele me proteja. Mas nós precisamos usar o poder. Aqueles que maquinam contra si vão cair. Toda arma preparada contra si não prosperará. Queridos irmãos, nós precisamos saber que o Espírito Santo nos dá essa segurança. Segundo escreveu Paulo em 2 Coríntios 1, 12 e 22. O Espírito Santo nos fortalece. Segundo escreveu Paulo em Efésios 3:16. O Espírito Santo nos enche da sua presença. Segundo Efésios 5, 18 a 20. O Espírito Santo nos liberta. Segundo escreveu Paulo em Romanos 8, 22. O Espírito Santo nos guia. Segundo escreveu Paulo em Romanos 8, 14. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos.
É muito frequente na nossa sociedade. As pessoas aderem casca de banana para os outros, para cair, para não ocupar o meu lugar, para cair, para eu chegar no lugar dele. Irmão, você não precisa. Isso indica que você está no grupo daqueles que zombam, não sabem o que eles zombam. O Espírito Santo também tem orientação para tu no teu serviço. O Espírito Santo te orienta no teu serviço, naquilo que você faz. Deixa eu fazer aqui uma abertura. Há pessoas que já não pensaram. O Espírito Santo só fala